Mas hoje eu queria falar um pouquinho, por exemplo, exatamente sobre isso, né? Pessoas que não têm a menor preocupação com o caminho da religião, porque muitos dizem que é normal, que Exu e Pombogira falam palavrão, falam da vida dos outros deliberadamente, fazem intrigas, fofocas, confusões, como quem quisesse ver as outras pessoas brigando, discutindo, tendo desavenças, desamores, segregações, maledicências, fofocas, como quem quisesse ver desajuste e desequilíbrio na vida das pessoas, trazendo coisas que não são boas na vida das pessoas. Mas muitos acham que isso é normal. Muitos acham que isso faz parte dos caminhos de Exu, de Pombogira, de caminho religioso. É normal porque são espíritos próximos a nós encarnados. Não é assim que dizem geralmente? É normal. Mas eu pergunto, por que caboclo, baiano, boiadeiro, preto velho também não vem em terra para fazer fofoca, intriga e confusão? Eles também estão próximos a nós. Não só próximos a nós, como eles também têm missões para cumprirem junto a nós. Mas Exu e Pombogira está próximo a nós em essência, não somente em missão. Então quer dizer que a nossa essência de terra é uma essência destruidora. É uma essência causadora de conflitos e danos através das fofocas e das intrigas e das confusões que nós fazemos, de tudo que não presta que nós produzimos, porque é isso que nós estamos falando. Eles são assim porque eles são espíritos muito próximos a nós, muito próximos aos encarnados. Eles conhecem a nossa essência, eles conhecem os nossos pensamentos, eles vibram da forma em que nós vibramos. Por isso é que eles agem assim, como a gente. É por isso que eles fumam, que eles bebem, que eles fazem confusão, que eles falam palavrão. Não é. Se Exu e Pombogira fala palavrão, se utiliza de palavras de baixo calão, é porque nós ensinamos. Porque somos nós quem ensinamos esse tipo de palavreado. Porque na época que Exu e Pombogira teve em terra, certamente nem existiam essas palavras. Não existiam esse tipo de linguagem que nós chamamos, nós consideramos de palavra de baixo calão, nós consideramos palavrão. Certamente quando eles estiveram em terra, eles nem consideravam essas palavras como palavras pejorativas, carregadas de sentidos e significados negativos. Certamente eles deveriam ter outras palavras, outras terminologias, mas não essas, não esses nomes que nós utilizamos, não com esses sentidos e esses significados que nós usamos, porque são palavras que nós criamos e nós consideramos que sejam palavras sujas, pequenas, baixas, medíocres e que nós não devemos falar, por exemplo, na frente de crianças, de idosos. Nós não pronunciamos com pessoas que nós temos carinho, que nós temos admiração. Então, por que na frente de um Exu e de uma Pombogira eu devo falar e me sinto confortável em falar essas palavras? Por que com Exu e Pombogira é normal eu utilizar certas palavras? Por que com eles e na frente deles eu acho normal pronunciar certas coisas que, por exemplo, eu não pronuncio na frente da minha avó, porque são palavras feias, carregadas de sentidos duplos, pejorativos, degradantes, humilhantes, sendo que não são palavras que eu utilizo com os meus pais, com os meus amigos de trabalho, com o meu dirigente, com os meus irmãos ou pessoas que eu tenha
admiração? E por que com alguém ou com entidades que eu tenho devoção? Por quê? Não faz sentido. Mas no nosso conceito de terra, Exu e Pombogira são considerados entidades que vêm aqui fazer fofoca, cuidar da vida do outro, destruir a vida do outro, colocar nossas vidas em xeque-mate, em questões perigosas. Por que a gente acha que eles são aqueles que têm que vir aqui dizer, olha, o marido daquela está enganando ela, olha, esse aqui mente para os filhos, esse mente para os sócios, esse está destruindo o amigo de trabalho. Isso é coisa de Exu ou isso é coisa de encarnado? Esse tipo de ação, de plantar fofoca, discórdia, é coisa de espírito ou é coisa de encarnado? Porque isso não pode ser coisa de Exu, porque não pode ser coisa de espírito. Mas nós transferimos para o espírito aquilo que nós somos, porque nós achamos normal sermos como nós somos. Pessoas muitas vezes desqualificadas, de baixa índole, baixo caráter. Achamos isso normal e estamos transferindo isso para espíritos e entidades como Exu e Pombogira, que representam uma religião, uma doutrina. Exu e Pombogiras são espíritos altamente qualificados. Mas se vocês acham que eles não sabem o que significa palavrão, o que significa xingamento, eles sabem. Mas eles atuam em linha espiritual, daquilo que, por exemplo, próprio Jesus ou próprio César falou muitas vezes que deveria ser feito, que é dê a César o que é de César. Se é isso o que eles querem, se é assim que eles vão entender o que eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer, assim eu farei. Não que eles sejam boca suja, não que eles sejam bebuns ou alcoólatras. Quem bebe e enche a cara é encarnado, tem todo o direito de fazer o que quer. Mas o encarnado bebe e diz, meu Exu bebeu e tomou uma garrafa, olha o quanto ele bebe, olha como ele é forte. Não. Médium despreparado bebe, enche a cara, fica bêbado e diz que foi o Exu dele. Mas o Exu não precisa disso porque ele não é alcoólatra. Ele precisa daquela essência que existe ali. Mas nós transferimos para Exu tudo aquilo que nós fazemos em campo terreno e que não é bom, da qual é desqualificado, da qual nós julgamos e condenamos, que nós dizemos que não é bom, que nós falamos que não é legal. E muitas vezes nós sugerimos para que outros encarnados não façam nas suas vidas, para que eles não percam o controle, e nós transferimos isso para Exu e Pombogira. Exu e Pombogira, eu já expliquei isso antes, a gente já falou isso antes, né? Inclusive é bíblico, eles utilizam do álcool porque é bebida forte e ela serve para alterar o sistema, para aqueles que precisam incorporar em nós, devido ao tamanho da carga espiritual negativa que eles trazem, que seria danoso a nós, aos nossos sentidos de terra, eles alteram o nosso consciente, a nossa inconsciência, para que a gente não sofra com o tamanho da carga em que eles carregam, porque isso seria muito ruim para a gente. E aí a gente confunde isso com outra coisa. Mas nós consideramos em terra uma pessoa que bebe ou uma pessoa que não tem condição, não tem limite do que ela pode fazer e consome acima do que pode, nós consideramos uma pessoa que está em desequilíbrio, uma pessoa que está com problemas e está trazendo problemas para ela, para a família. Então, certamente isso é uma pessoa que nós, na sociedade, consideramos desequilibrada, desajustada e que precisa procurar um médico, precisa procurar ajuda, para que ele não traga problemas para si e para outros. Mas por o Exu, né, se utilizar de bebida forte para transformar essa energia, essa essência em uma essência
da qual vai mudar a química do nosso organismo para a gente ter condição de receber o tamanho dessa força que eles vêm carregando, nós confundimos com meu Exu bebe. Então, se ele bebe, ele é igual a qualquer outro encarnado, ele é igual a mim. O que ele tem a mais do que eu? Ah, mas meu Exu fuma, então ele é igual a mim, ou ele é igual a qualquer outro encarnado. Bom, como que eu considero uma pessoa que bebe e fuma? Como eu qualifico uma pessoa que bebe e fuma em terra? É exatamente como eu qualifico Exu e Pombogira. Esse é o patamar em que eu estou colocando esses espíritos. Por exemplo, como eu considero uma pessoa que faz fofoca dos outros, que planta o mal, que faz intriga para a vida dos outros, que traz desequilíbrio, desajuste para a vida dos outros? Eu considero uma pessoa boa? Como eu considero uma pessoa que julga, que condena, que atrapalha a vida dos outros? Como eu considero, por exemplo, uma pessoa que quando ela vê alguém cometendo uma infração ou algo ilícito e ela vai lá e fala, ela faz fofoca não para ajudar aquela pessoa, mas para destruir a vida do outro que já está tão cheia de problemas? Como que eu qualifico uma pessoa dessa? Como eu falo desse alguém? Nossa, pessoa encrenqueira, bagunceira, só arruma confusão na vida dos outros, só destrói a vida dos outros. Eu quero ficar longe dessa pessoa. Eu não quero nem amizade com ela. Não é assim que a gente fala? Pessoas que destroem família, relacionamento, amizade, outras vidas com fofoca, utilizando da língua dela. Não são pessoas que eu quero distância? Não são pessoas que eu não quero perto de mim? Mas quando eu uso da minha capacidade de terra para destruir o outro, desqualificar o outro, condenar, julgar, sendo que eu sei que a pessoa que faz fofoca, que fala da vida do outro, é uma pessoa que está matando os outros, está destruindo, eu estou colocando eles nesse mesmo patamar de pessoas intrigueiras, de pessoas que causam conflitos com a mediocridade, com a fala. Mas eu aceito que Exu faça isso porque é Exu, e Exu é muito próximo aos encarnados, e os encarnados fazem isso. Ou seja, qual é a nossa diferença quando eu coloco ele no mesmo patamar pequeno e desqualificado de certos encarnados que eu quero manter distância? Mas não é essa a missão de Exu. Então olha a confusão que nós temos. Olha a confusão que nós trazemos. Nós não conseguimos separar o que é espiritual do que é de terra. Nós ainda não conseguimos entender o que é espiritual e o que é de terra. Porque as nossas vontades de que a religião seja aquilo que eu quero é superior àquilo que os espíritos vêm em terra trazer e me ensinar, porque eu não quero ouvir. E como é que a religião segue? Como é que ela vai seguir? Desequilibrada, sem caminhos. Quando eu ouço pessoas falando, por exemplo, mas a religião sempre foi assim. A religião é constituída de pessoas e pessoas têm problemas. As pessoas vêm para a religião para resolverem os seus problemas. E aí ela se depara com pessoas, sim, que são pessoas que estão em aprendizado e desenvolvimento, mas que não querem aprender com os espíritos. E são essas pessoas que amanhã serão os próximos regentes da religião. Infelizmente, a nossa religião segue dessa maneira, mas não é a nossa em especial. O mundo. A nossa prioridade hoje são as coisas de terra que nós temos. Hoje nós somos pessoas muito
ocupadas. Ocupadas para ir à missa, ocupadas para ir à igreja, ocupadas para ter amizade, ocupadas para ter relacionamento, ocupadas demais para cuidar dos filhos, ocupadas para ter amizade com o vizinho, ocupadas. Nós somos pessoas tão ocupadas e tão ocupadas a ponto de eu ouvir dizer, por exemplo, eu vou na missa do padre fulano, lá na igreja tal, porque lá a missa é só meia hora. E Deus não sabe que você só está indo lá para cumprir a sua meia hora? E nessa meia hora que você está dormindo e fingindo que está participando da missa, você é tão igual quanto a todos os outros que estão lá buscar nada, só cumprir com o papel. Hoje nós somos pessoas que queremos buscar nada. Mas dentro da sociedade, uma pessoa que não tem religião não é bem vista. E muitas pessoas hoje vão para religiões de matrizes africanas, porque são religiões que não cobram. Não cobram moral, não cobram ética, não cobram conduta, não cobram serem pessoas boas, não cobram evolução, não cobram nada. Muito pior do que aquelas religiões que cobram em dinheiro, porque eles ainda fazem de conta que tem uma moral e uma ética para seguir. A nossa nem isso. Não cobra, mas também não cobra nada. Como pode ser uma religião sem ética? Mas a religião está desse jeito justamente por isso, porque nós não sabemos quem é Exu e quem sou eu. Se eu estou numa religião que Exu bebe, fuma, fala palavrão, fala para os outros, canta as mulheres dentro da casa, cantam os homens dentro da casa, não respeitam nem membros, não respeitam irmãos, o que é que eu vou cobrar dessa pessoa? E por que é que essa religião vai me cobrar, se ela é a primeira a me mostrar o que é errado? Se o erro tá ali no Exu, que ele vem em terra, Exu, pseudo-Exu, médium despreparado, que vem em terra e tá cantando a irmã que tá ali ou a pessoa que já veio, porque ela tem um problema, ela tem uma dificuldade. Se ela vem num templo é porque ela tem algum problema, porque se estivesse tudo bem ela estaria em casa. Vamos partir da ideia de que todas as religiões são dessa forma. São raros aqueles que vão para a religião buscar Deus, se encontrar com Deus, se encontrar com o sagrado e evoluir. Nós vamos para uma religião porque nós temos alguma questão de ordem espiritual, de ordem íntima e pessoal. Isso é o que faz a gente buscar uma religião, as nossas questões pessoais. Então eu já chego com um problema de alguma ordem. E aí eu me encontro com uma entidade que faz tudo ao contrário daquele pouco que eu tenho como algo certo, como algo que seja moral, como algo que seja ético. Ele vem e se mostra pior do que aquilo que eu sou. Aí eu penso, em quem acreditar? Então, de fato, o Exu é o diabo mesmo. Essa religião é do capeta mesmo, é do capeta. Eu fui lá, Exu passou a mão em mim, me chamou de vagabunda, tirou a roupa, estava se esfregando na minha irmãzinha. Essa religião é do capeta mesmo. E quem vai dizer que não é? Se eu, que vou lá dentro, vejo que é. Quando nós procuramos uma religião, é porque nós estamos com um problema dentro do peito. Nós temos alguma dor. E nós procuramos alguém para nos ajudar, para sarar essa dor. E quando eu me deparo com alguém que tem muito mais problemas do que eu penso, para onde fugir? Ou eu me agarro de vez com esse capeta, porque está tudo certo,
Então o que eu estou fazendo de errado não é tão errado, porque ele está pior que eu. Ou eu viro as costas e vou embora. Mas eu já fui para tudo que é canto. Tá tudo igual, para onde eu vou? Essa é a dificuldade que a religião enfrenta hoje. Essa é a dificuldade que as religiões do mundo enfrentam hoje. Esse é só um exemplo de Exu e Pombogira. Quantas e quantas pessoas não vão nos templos procurar sanar suas dores, os seus problemas e encontram nada pela frente? Encontram mais desajuste, mais desequilíbrio, mais dor e mais problema. Se aquele que tem que me ajudar é aquele que tem mais problemas do que eu, se eu fui procurar a Deus, a única coisa que não me falaram foi sobre Deus, o único nome que eu não ouvi foi sobre Deus. Para onde eu vou? E aí a gente cai naquela questão. Ah, mas Deus está dentro de você, Deus está dentro de mim. Sim, Ele está. Mas a religião é o que tem que me ajudar a me encontrar com esse Deus que está dentro de mim. Porque Ele está tão apagadinho, porque eu estou sofrendo tanto, os meus problemas parecem ser tão grandes e eles me deixam tão apagada, tão destruída, tão pequena. E aí eu creio que um sacerdote tem mais visão, mais conhecimento, é espiritualizado, está próximo de Deus. E ele vai me ensinar os caminhos para que eu saia desse buraco em que eu me encontro. Tudo que eu preciso é sair desse buraco, não é? Aí eu chego lá e eu quero ouvir sobre Deus, quero uma ajuda para que eu saia desse buraco, mas tudo que Ele me dá me joga para dentro do buraco. Não esse, um outro. Eu entrei com uma ferida, eu saí com duas. Eu entrei com duas, eu saí com três. E pior, cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. O que eu vim fazer nesse lugar? Às vezes a gente não pensa, por que eu vou para o terreiro? O que me faz ir para o terreiro? A gente não pensa isso. O que eu vou buscar lá? Que eu não posso achar em casa? Se eu for buscar amor, eu me encontro com tantos irmãos que só me chutam. Se eu vou buscar empatia, é tanta gente que nem olha na minha cara. Se eu vou buscar uma palavra, eu passo por um boa noite. Boa noite, não me encosta em mim não. Não vai desincorporar perto de mim não, que hoje eu não estou afim de socorrer ninguém. Para onde eu fujo? Eu entrei com uma dor, eu estou saindo com duas. O meu problema era justamente aquele, encontrar alguém que me desse amor, que me desse carinho, que fosse um porto seguro. Mas aí a gente pensa, tá certo. Eu tenho problemas, ele também tem. Eu tenho dores, ele também tem. Mas a nossa crença é de que seria um ambiente fraterno, um ambiente de amor, um ambiente de paz, um ambiente de luz. Mas aí mostram para você, irmãozinho, você vai encontrar tudo isso o dia que você partir daqui para o outro mundo. Porque esse não é o lugar. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. E aprender juntos o que é? Eu tenho uma dor que é diferente da sua. A sua dor vai ensinar eu a viver a minha dor vai ensinar a viver a sua. Nós nos complementamos nos amores, nas dores, nas dúvidas, na empatia, na simpatia, na caridade, na falta dela. Seria muito fácil se todos fossem amáveis e fraternos. Gente, eu estaria no céu. Eu estaria no céu. Mas a proposta não é essa. A proposta é vir aqui e fazer o quê? Aprender. E eu aprendo com o quê? Com os exemplos. Se eu for para a escola, eu vou lá para a escola, estou na escola, a professora está me ensinando a lição, mas eu tenho dificuldades. Ela fala, não, abacaxi, ABA. Aí eu coloco ABC, não, ABX. Aos poucos, muito lentamente, bem lentamente. Aí chegou a minha provinha, eu tive o quê?
X, 0, foi reprovado, porque não aprendeu nada, porque não entendeu nada. Porque o que eu precisava era o quê? Compartilhar com o meu outro irmãozinho, ou irmão, ou o meu outro amiguinho. Me ajuda, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. Mas a gente também não consegue. Olha como é difícil. Os espíritos vêm aqui para mostrar para a gente um caminho, para nos dar um caminho, para nos dar uma direção. Não é para tirar as dores, todas as dores que nós temos. Não. Não é para tirar o que eu tenho dentro de mim, porque se fosse para tirar o que eu tenho dentro de mim, eu não estaria no lugar certo. Eu estou aqui para errar, para aprender. O outro vai falar de mim? Ah, vai. Eu também vou falar de um terceiro. Eu vou ter problema de falta de empatia com aquele? Vou, mas eu vou ter muita simpatia, muita alegria com o outro, porque a vida é assim. Nós somos atraídos por energias. Tem pessoas que a energia nos faz bem, tem pessoas que a energia não nos faz bem. E é assim também o mundo espiritual. São energias. Nós temos energias que nos completam e temos energias que nos destroem. Nós temos energias que nos colocam para frente, energias que nos colocam para baixo. Nós estamos em um mundo em que nós precisamos da energia do outro e o outro precisa da nossa. Então nós estamos compartilhando o tempo inteiro coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. Eu não vou ter só coisas boas, eu não vou ter só coisas ruins, senão eu não aprenderia. A vida é assim, no momento eu sou professor, no outro momento eu sou aluno. Eu não posso o tempo inteiro ser professor, eu não posso o tempo inteiro ser aluno. Coisas boas eu faço, coisas não boas também faço, porque eu estou aqui para aprender. Mas quando a gente fala de relacionar-se dentro de uma comunidade, é invocar. Relacionar-se é invocar o outro, assim como nós fazemos espiritualmente. Invocação de energia. Nós somos atraídos por energias e nós derramamos energias. Às vezes a gente olha para um determinado médium que está ali com uma entidade e fala: eu não vou passar com ele não, porque aquele cara, eu não gosto daquele cara, então eu não vou. Poderia ser que justamente aquele é o que me traria a mensagem que eu preciso. Mas como os nossos problemas de relacionamento, de falta de empatia, me faz sair do caminho que eu tinha que andar, que eu deveria andar. E é dessa maneira que a religião se encontra hoje. E os espíritos estão batalhando muito. Esse é o momento espiritual em que os espíritos estão batalhando muito para que a gente possa se unir e falar pelo menos, e ter pelo menos uma direção e um caminho. Isso é o que a Bíblia Espírita vem fazer. Porque se nós dependêssemos só das nossas relações, do nosso comportamento, das energias que a gente derrama, nós não iríamos para lugar algum. E a religião, em algum momento, teria que fechar as portas. Porque na religião é um lugar onde nós não encontramos Deus. É muito difícil, porque são tantas barreiras que tem que atravessar. É a barreira da cara feia, é a barreira da falácia, é a barreira do ódio, é a barreira da empatia, é a barreira da fofoca, é a barreira do diz que diz, é a barreira do que não gosto daquele, é a barreira daquele que fala muito, é a barreira daquele que tem cara feia, é a barreira do que só reclama. É impossível encontrar Deus. Deus não está nesse lugar. Deus não conseguiu nem chegar. São tantas barreiras que os espíritos têm dificuldade. Quem dirá? Deus. Mas veja como eu não quero Deus. Porque eu não quero. Porque são tantas coisas que eu coloco na frente, tantos empecilhos, que eu não vou achar Deus nunca. E aí eu vou voltar para minha casa nervoso, chateada, infeliz, porque eu briguei com todo mundo, fiz cara feia para todo mundo, fiz a obrigação do que tinha que fazer e estou indo embora, chateado, nervoso, irritado. E Deus? A religião, ela nos dá direção e caminho. Não espera da religião algo perfeito. Uma comunidade é constituída de pessoas. Pessoas são aprendizes.
não são perfeitas. Pessoas têm suas questões, têm suas dúvidas, têm suas dores. Pessoas chegam feridas, chegam machucadas, ferem os outros. Têm falas desnecessárias, fazem os outros sofrerem, fazem os outros se ferirem também. A religião, ela é constituída de pessoas. Pessoas que também seguem para um caminho de evolução. Pode ser o iniciante, pode ser o mais velho, o sacerdote. É constituído de pessoas. E pessoas vibram o tempo inteiro. Pessoas vibram. Nós estamos vibrando o tempo inteiro. Nos ligando com espíritos que sejam de luz, espíritos que sejam de pouca luz. Nos conectando com irmãos que estejam com uma vibração muito boa, maravilhosa, que vai me dar coisas boas, e outros irmãos que não estejam com tanta luz e precisem da minha luz. Então nós somos pessoas auxiliando outras pessoas para encontrarmos um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de evolução. Eu já vi muita gente dizendo, eu não vou mais no templo, eu não vou mais no terreiro, porque lá todo mundo só faz fofoca, lá é uma bagunça, lá é muita briga, muita confusão. Lugar onde tem pessoas, casas onde tem pessoas, tem conflitos. Aqui é uma casa como qualquer outra casa. Tem conflitos, tem coisas boas. Horas a gente ri, horas a gente chora. Mas ela é feita para acolher todos nós. Para acolher aquele que tem muita luz, aquele que tem pouca luz. Aquele que vai me abraçar e aquele que vai me excomungar. Aquele que vai falar que gosta de mim e aquele que não gosta. Eu não posso tê-la como algo pessoal ou que ela seja só aquilo que eu quero. Deus não é o que eu quero. Os espíritos não são o que eu quero. Eles estão aqui para me ajudar. E basta eu querer ser ajudado. Conflitos existem em qualquer casa, como qualquer outra casa. Nós sofremos de muitas dores. E nós viemos aqui para aprender. E muitas vezes nós sairemos com outras dores, com outras dúvidas, com outras questões, para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente. Certamente os que têm caminhos de maior dor, caminhos de maior angústia, de maior preocupação, são aqueles que estão nos caminhos mais certos para encontrarem a evolução. Não existe evolução sem lapidação de alma. E é através da matéria que a gente lapida, o espírito lapida a alma. Então, a mensagem de hoje é justamente essa. Ele fala de um espírito e de anjos que, após se alimentarem de conhecimentos em terra, puderam abrir os olhos para as coisas de terra, porque se tornaram homens e mulheres de terra. E homens e mulheres de terra estão aqui para crescer e evoluir. Mas como diz o texto sagrado, não através do que é fácil, do que é doce, do que é tranquilo, mas através da luz do conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, ou a gente acredita que tem, mais a gente consegue enxergar no outro as debilidades dele, as falhas dele, os erros dele, e não os nossos. Mas os outros são espelhos para nós. Os outros são os nossos espelhos, que estão mostrando para a gente todos os dias o que nós somos. E muitas vezes nós não queremos aceitar o que nós somos, porque nós gostaríamos talvez de sermos melhores, mais evoluídos, mais inteligentes, mais santificados, mais espertos. Mas quando eu olho a falha no outro, eu quero julgar e condenar o outro, acreditando que aquela falha não é minha ou nunca será. Mas o que eu vejo no outro é justamente o que eu sou, porque os meus olhos foram abertos.
E os olhos abertos são para eu enxergar tudo o que tem nessa terra. Mas tudo que é difícil ver em mim, eu vou ver no outro. E são justamente esses que eu terei conflitos. Serão justamente esses que eu terei embates. Mas eu não quero aceitar porque eu estou dentro de uma casa religiosa, dentro de um templo, que deveria me acolher, que deveria me dar amor e carinho e ser um porto seguro. Mas se eu enxergar que essa casa, que esse templo faz exatamente isso e que se eu não alcancei isso, é porque eu ainda não alcancei o meu interior, aí eu vou começar a olhar com outros olhos e saber que o que eu vejo no outro é um reflexo exato do que existe em mim e eu preciso progredir, eu preciso melhorar. Mas olha só, olha como é bom, olha como as coisas são perfeitas. Às vezes quando eu julgo uma pessoa, mas essa pessoa tem tal defeito, esse defeito não é legal, essa pessoa é fofoqueira, é mentirosa, é intrigueira. Os meus olhos foram abertos. Eu tenho essa noção, eu tenho essa visão. Para que eu não passe por aquilo, para que eu use de sabedoria e discernimento, não passe por aquilo, porque aquilo é muito ruim. Aquilo é um comportamento condenável. Para que eu não passe por isso e eu possa enxergar no outro, porque os meus olhos foram abertos. Então não é de todo mal eu passar e conhecer pessoas que não sejam tão boas, que não vibrem energias boas e que não me tragam coisas boas. Porque são os exemplos que eu tenho que olhar e falar, se ele já está sofrendo por isso, obrigada meu irmão, eu vou te ajudar a melhorar, mas eu vou trabalhar para que eu não passe por isso. E é somente isso, e é isso que uma casa como essa faz, nos colocarmos de frente com tudo que possa existir de bom e de ruim. Os que são bons, eu tenho que praticar e ajudar os outros. O que eu considero ruim, eu preciso interiorizar em mim mesmo. Isso não vou fazer, porque isso não é bom, isso agride os outros, isso não traz coisas boas, tá certo? Então, era isso que a gente tinha para falar hoje.